Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Está perto de virar lei uma norma para diminuir as mortes provocadas pela ação policial. No ano passado, pelo menos 1.890 brasileiros morreram em confronto com as polícias, de acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública. Hoje, o plenário do Senado aprovou o uso prioritário das armas não letais. O projeto aprovado disciplina o uso de pistolas de choque, balas de borracha, sprays de pimenta, canhões de água e gás lacrimogênio. Pelo texto, essas armas devem ser usadas para conter ou incapacitar pessoas temporariamente e não podem ser usadas para matar ou provocar lesões permanentes. De acordo com o autor do projeto, o objetivo é reduzir o número de mortes em ações policiais. O número de pessoas mortas em decorrência dos chamados autos de resistência ou homicídios decorrentes de intervenção policial apresenta sinais de ascensão. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, ligado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro, a ocorrência desses autos subiu de 29 casos em 2013 para 49 casos só no primeiro mês deste ano. Sempre que o uso dessas armas provocar ferimentos, o policial deve prestar socorro à vítima e comunicar à família. A senadora Lídice da Mata alertou para o risco de que a lei seja usada para justificar excessos contra movimentos populares. Este projeto vai consolidando a ideia que no Brasil nós temos que tratar as manifestações públicas com esse tipo de instrumento que eu considero que continua sendo violento. O texto também disciplina o uso de armas de fogo. Elas são proibidas contra pessoa que esteja em fuga e desarmada ou contra veículo que desrespeite bloqueio policial, a menos que isso represente risco de morte ou lesão a policiais ou terceiros. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Na sessão desta quarta-feira, o plenário também aprovou a criação de 580 cargos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E daqui a pouco nós vamos dar detalhes sobre outra matéria votada hoje e que pode mudar daqui para frente as decisões judiciais sobre quem fica com o filho quando um casal se separa. Ficou para a semana que vem a votação do projeto que autoriza o Poder Executivo a economizar menos para pagar os juros da dívida pública. O Congresso Nacional se reuniu hoje pela segunda vez em 2 dias para analisar o texto. Apesar de curta, a sessão desta quarta-feira foi tensa. Desde o início, parlamentares oposicionistas contestavam a regularidade da abertura da sessão. Não pode existir um quórum ectoplásmico, um quórum que foi registrado uma vez e que se perpetua depois. A sessão de ontem foi suspensa, não houve nenhuma solicitação de encerramento da sessão. Nós já continuamos várias vezes no painel de um dia para o outro. O regimento é claro. A sessão não se abre não havendo quórum. Tolera-se 30 minutos. 30 minutos do horário que ela foi marcado. Ela foi marcada para as 12 horas. E às 12h30 não havia quórum. Na tentativa de encerrar a sessão, alguns oposicionistas elevaram o tom. É uma vergonha para essa casa! Só não pode ficar gritando aí! Deputado Mendonça aqui. Mesmo com as reclamações, o presidente do Congresso decidiu esperar a presença de pelo menos 1/6 dos representantes de cada casa até a 13h, 30 minutos depois da abertura da reunião. Mas o quórum para a votação das matérias, que é de 257 deputados e 41 senadores, não foi alcançado. Nós vamos continuar em obstrução, porque o processo está viciado desde o início, violou as regras do regimento interno, violou a Constituição Federal. Então a gente não pode, de forma alguma, apoiar ou respaldar um processo que tem vício de origem. A maioria no parlamento, ela sempre prepondera, mas quando está presente. Quando ela não está presente, não tem jeito. Foi o que aconteceu hoje. Nós convocamos uma sessão para terça-feira. Além da proposta que muda o cálculo do resultado fiscal na Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, também estão na pauta do Congresso projetos de lei que abrem créditos adicionais a vários órgãos públicos e que não foram examinados a tempo pela Comissão Mista de Orçamento.
E a Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado terminou de apurar as cédulas com análise de vetos presidenciais. Votaram 325 deputados e 42 senadores. Todos os 314 dispositivos vetados em 38 projetos foram mantidos. Durante o anúncio do resultado, o presidente do Congresso Nacional comentou a dificuldade em se reunir os parlamentares das duas casas em sessões conjuntas. Sessão difícil, o quórum apertado, e de uma só vez o Congresso Nacional teve que apreciar 38 vetos que estavam acumulados. De quem é a culpa? De todos nós, porque nós tentamos reunir 13 vezes o Congresso Nacional para limpar a pauta, apreciar esses vetos, e não foi possível, em função da necessidade de compatibilizarmos o funcionamento do Congresso com as eleições e mesmo com a Copa do Mundo no Brasil. Entre os vetos mantidos estão o que rejeitou integralmente as novas regras para a criação de municípios e o que incluía os papiloscopistas entre os peritos oficiais. Quando o Congresso voltar a se reunir para analisar vetos presidenciais, estarão na pauta 2 artigos de um projeto que se tornou lei a partir de hoje. Foi sancionado e já está em vigor o novo indexador para atualizar a dívida que estados e municípios têm com a União. Agora, a dívida de estados e municípios passa a ser corrigida pela variação do IPCA, Índice Oficial de Inflação, mais 4% ao ano, ou pela Selic, a taxa básica de juros. Vale o que for mais vantajoso para o devedor. Hoje, o índice adotado é o IGPDI mais juros de 6% a 9% ao ano. A nova regra se aplica a cidades e estados que se beneficiaram da repactuação prevista numa lei de 1997. O texto sancionado garante a correção retroativa do saldo devedor pela taxa Selic desde a assinatura dos contratos. Com isso, muitos estados e municípios vão sair de uma condição de muita dificuldade para terem alguma folga nas suas contas e assim viabilizarem investimentos importantes para o crescimento econômico do país. Quem mais ganha com o novo indexador é a cidade de São Paulo. Segundo projeções da Prefeitura, o saldo devedor deve cair de 62 bilhões para 36 bilhões. Os municípios não estão conseguindo mais fechar o ano, né? Estão sufocados com a diminuição de suas rendas, das suas receitas, estados e municípios, em razão da situação da economia. Alagoas e Rio Grande do Sul também estão entre os mais beneficiados. A partir daí nós teremos uma economia para o Rio Grande do Sul em torno de 15 bilhões de reais. Ou seja, até 2027, 2028, nós estaremos com as nossas contas em dia. Foram vetados 2 pontos. O primeiro ampliava as possibilidades de renúncia de receita por parte do Executivo. O segundo permitia recalcular outras dívidas usando como teto a taxa Selic. Mas nenhum dos vetos altera a essência da matéria. Segundo cálculos do Ministério da Fazenda, o governo federal deixa de arrecadar 59 bilhões de reais com a mudança. Estima-se que a dívida de estados e municípios com a União ultrapasse os 500 bilhões de reais. O investimento público vem sendo prejudicado pela falta de capacidade de investimento dos estados, que viveram todo esse período sufocado por essa dívida onerada por juros que são absolutamente contradizentes com os que são pagos hoje no mercado. O juiz da Operação Lava Jato negou à CPI mista da Petrobras que esteja ocultando nomes de políticos suspeitos de corrupção na estatal. Hoje, a comissão de inquérito se reuniu para tomar depoimentos. Seria uma reunião com 2 depoentes, mas Glauco Legatti, gerente-geral de implementação da refinaria Abreu e Lima, não foi. Apresentou atestado médico. Em uma sessão esvaziada, a diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriard, falou sobre segurança nas plataformas marítimas. Segundo ela, a fiscalização ficou mais rígida depois do acidente com a P-36, que afundou no campo de Roncador em 2001. Isso faz que no período de 2010 a 2014, que a gente tenha parado 25 instalações marítimas de produção. Eu não conheço outra agência reguladora de segurança no mundo que tenha feito isso.
A oposição classificou o depoimento de manobra política dos governistas. Ao invés de entrar no foco principal da CPMI, nós estamos vendo essa manobra que o governo está praticando, exatamente para tergiversar ou para levar a CPMI a uma posição de ser quase que inconclusa. A oposição, acho eu, ela sim quer procrastinar para que fechemos o ano sem nenhuma posição sobre a Petrobras, para que isso dê espaço para disputa política até o início da próxima legislatura. Parlamentares de oposição voltaram a pedir a saída da presidente da Petrobras, Graça Foster, do cargo. O líder do PSDB na Câmara disse que acionou o Ministério Público para que ela seja punida por mentir à CPI mista sobre o pagamento de propina a funcionários da estatal por um fornecedor holandês. Por ter mentido aqui nessa CPMI e por ter também omitido e procurado defender a organização criminosa que se instalou na Petrobras, a presidente não tem condições de permanecer chefiando essa grande estatal brasileira. Até agora, acho que os fatos apresentados não justificam a saída dela. Acho que tem que fechar um ciclo de recuperação dos ativos da empresa, desse percurso recente de disputa política e, obviamente, de apuração da Operação Lava Jato. Em nota, a Petrobras informou que Graça Foster omitiu a informação porque o Ministério Público havia pedido sigilo sobre as investigações. Nesta quarta-feira, o juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, responsável por julgar os indiciados na Operação Lava Jato, encaminhou ofício à CPI mista. No documento, ele declara ser fantasioso o argumento de que estaria ocultando nomes de políticos envolvidos em corrupção na Petrobras. Segundo o juiz, os agentes políticos serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que já dispõe de provas resultantes das delações premiadas do ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef. Por 2 vezes, o acesso da CPI mista a esses depoimentos foi negado por ministros do Supremo. Nesta quinta-feira, a CPI mista tem reunião às 10 da manhã para ouvir Márcio Andrade Bonilho, sócio da Sanco Cider, fornecedora da Petrobras, que, segundo o Ministério Público, depositou dinheiro em contas do doleiro Alberto Youssef, na Suíça. A comissão mista que analisa a MP 658 fez hoje uma audiência pública com representantes do Ministério Público, da Controladoria Geral da União e de entidades municipalistas. Eles debateram um marco regulatório das ONGs, que teve a entrada em vigor adiada para julho de 2015 pela medida provisória. O marco regulatório determina que as ONGs participem de processo seletivo e cumpram exigências como ter experiência comprovada e ficha limpa para fechar convênios com entidades públicas. O repasse de recursos também terá critérios. Um deles exige que as organizações não governamentais não tenham as contas rejeitadas nos últimos 5 anos. Os participantes sugeriram que o Congresso simplifique a lei. Eles temem que o excesso de burocracia prejudique principalmente os pequenos municípios brasileiros, que dependem muito de parcerias com ONGs para viabilizar projetos sociais. Quando você começa a fazer essa discussão e a se aprofundar, você começa a fazer tantas exigências que aquilo que seria o papel de uma entidade não governamental, que teria que ser mais simples, mais fácil, acaba quase que se tornando o papel de um órgão público. Essa é a grande realidade que nós temos muitas vezes quando começamos a fazer esse tipo de regulamento. Mulheres são mais da metade da população, mas nem 10% dos parlamentares. Para aumentar a representação feminina no Poder Legislativo, a Comissão de Justiça aprovou a reserva de vagas nas eleições proporcionais. Agora caberá ao plenário do Senado votar a matéria. Hoje, 30% dos candidatos de cada partido político tem que ser do sexo feminino. O projeto aprovado, de autoria da senadora Gleisi Hoffmann, estabelece que metade dos eleitos deve ser mulher. A regra vale para eleições proporcionais, ou seja, deputados federal, estadual, distrital, além de vereadores.
A participação feminina nos diferentes legislativos do Brasil é irrisória e deixa o país, na comparação internacional, atrás de países que não dispõem de regras de estímulo à participação de mulheres. Essa situação demonstra de maneira cabal o fracasso da política de reserva de candidaturas em vigor há quase 20 anos entre nós. Os senadores aprovaram ainda o projeto que amplia a quarentena dos ex-dirigentes de agências reguladoras. A proposta de autoria do senador Mozarildo Cavalcante poderá seguir para a Câmara se não houver recurso para o plenário. Durante a quarentena, é proibida a prestação de serviço no setor fiscalizado pela agência da qual a pessoa foi dirigente. A quarentena sobe de 4 para 6 meses. É o prazo exequível para o cidadão poder assumir a agência reguladora e depois poder voltar para a iniciativa privada. 3 comissões do Senado, de Educação, Direitos Humanos e Assuntos Sociais, se reuniram em conjunto para um debate sobre as contribuições da neurociência para o desenvolvimento infantil. A audiência pública fez parte da Semana de Valorização da Primeira Infância. A neuropsicóloga francesa Bernadette Roger falou sobre as últimas pesquisas relacionadas ao autismo. Disse que o número de diagnósticos vem crescendo e que a descoberta precoce permite um atendimento mais adequado à criança autista. O futuro do cérebro começa a ser definido na infância e há uma combinação entre a genética herdada e o meio social. Para a neurocientista brasileira Suzana Herculano Rosel, relações afetuosas ajudam o cérebro a se desenvolver melhor. Assim como violência gera violência, a gente sabe que carinho gera carinho, gentileza gera gentileza, exatamente da mesma maneira, através da modificação dos mesmos circuitos no cérebro. Para a psiquiatra francesa Françoise Molenat, a atenção à criança deve começar na gestação. O estresse exagerado da mãe pode comprometer o cérebro do bebê ainda em formação. Mas do que adianta gerar conhecimento, saber os mecanismos de funcionamento do cérebro e as possibilidades que ele oferece, se esse conhecimento não chega até as pessoas comuns? Um dos desafios da neurociência, segundo os participantes da audiência pública, é fazer com que a sociedade, pais, mães, profissionais das áreas de saúde e educação, estejam capacitados para usar esses recursos. Não basta apenas levar essa informação para a população. Ela tem que ser trabalhada, porque senão ela passa a ser apenas mais um conteúdo. É a coisa interessante, é a brincadeira, é a diversão. É o momento que, aproveitando dessa deixa de ser algo diferente, de ser algo interessante, você transformar a mente desse aprendiz. Como é uma matéria hoje que vem sendo estudada mundialmente, se procura dar o apoio, se esclarecer e nós vamos com isso disseminar esse conhecimento da melhor maneira que pudermos. No Senado, a Semana de Valorização da Primeira Infância termina amanhã, com 14 oficinas sobre temas como técnicas para reforçar os vínculos da mãe com o filho, brincadeiras, tecnologia e educação. E o Senado votou hoje um projeto que tem como ponto central a criança. A matéria muda o Código Civil para garantir a guarda compartilhada do filho, mesmo nos casos em que a separação do casal é litigiosa. Atualmente, isso só acontece quando o casamento termina de forma amigável. Ana Paula tem um filho de 4 anos. Ela e o marido se separaram, mas mantém a guarda compartilhada da criança. Final de semana, se ele quiser pegar, ele pega. Se ele não pode, eu fico com ele. Ele dorme com ele durante a semana. Às vezes eu durmo com ele, daí busca na escola, eu levo. Mas nem sempre é assim. 80% dos filhos de casais separados sofrem com a alienação parental, quando um dos pais tenta romper os laços afetivos da criança com o outro e muitas vezes briga na justiça para garantir a guarda unilateral. No meu caso, por exemplo, demorou 5 anos e meio e houve 23 processos, não é? Então isso prejudica muito a formação psicológica da criança. Ela é criada num ambiente de briga, de litígio. O projeto aprovado pelo Senado muda o Código Civil e regulamenta a guarda compartilhada. Pelo texto, a Justiça deve assegurar a guarda conjunta, mesmo quando não houver acordo entre mãe e pai.
e o tempo que eles ficam com a criança deve ser dividido de forma equilibrada. É uma matéria importante, relevante, sobretudo para nossas crianças do nosso país, que lamentavelmente sofrem muitas vezes. O projeto prevê uma exceção. A guarda pode ser unilateral se um dos pais abrir mão do direito. O projeto segue para a sanção presidencial. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação na TV ou em nosso canal no YouTube. Boa noite e até amanhã.